Fala aí, galera do Ranking, beleza? Nós estamos acompanhando nas notícias toda essa pauta aí dos cortes da educação, esse tema tão importante para o futuro do país. Então o Ranking dos Políticos preparou alguns fatos e dados para que você saiba um pouco mais sobre a situação da nossa educação hoje e algumas possíveis soluções que a gente possa avançar nesse tema. Em primeiro lugar, todo mundo fala de educação, é um grande clichê, né? Todo mundo acha que tem que investir, etc. Mas poucos sabem a real do que está acontecendo, os números, etc. E a gente sabe que educação é um fator essencial, absolutamente vida ou morte, para um país prosperar. Vamos pegar o exemplo da Coreia, por exemplo, que passou por uma guerra terrível nos anos 50, que até os anos 80 era um país mais pobre que o Brasil, só que já vinha investindo muito pesado na educação de base. É um case muito famoso e a partir dos anos 80 a economia da Coreia começou a decolar e de um país mais pobre que o Brasil, hoje o PIB per capita, ou seja, a riqueza por pessoa na Coreia, é 3,5 vezes a do Brasil. Ou seja, em cerca de 40 anos, eles decolaram e deixaram o Brasil comendo poeira. O nosso país hoje, em termos de resultado educacional, tem um resultado horrível. Nós estamos sempre na lanterna, lá no final do ranking. O ranking mais famoso do mundo é o ranking do PISA, que compara aí notas de matemática e interpretação de texto de diversos países do mundo, e o Brasil aparece sempre na rabeira, lá na lanterna mundial, sendo os piores aí. Nós fomos já pior em matemática, vice-pior em interpretação de texto, sempre com os piores resultados de educação. E outra consequência disso é a falta de inovação no Brasil. Hoje, no mundo globalizado, tecnológico, se o país não inova, se não lança patentes, se não cria produtos, a gente fica para a lanterna. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem registrado por ano de 3 a 4 mil patentes. Como comparação, a gente falou da Coreia do Sul, ela registra 95 mil patentes por ano, 30 vezes mais que o Brasil, um país pequenininho. A China registra mais de 170 mil patentes e os Estados Unidos mais de 220 mil patentes por ano. É quase aí 100 vezes o número brasileiro. Como é que a gente vai chegar na liderança tecnológica de criação de riqueza sem inventar, sem ter patentes? Muita gente já sai gritando, falta dinheiro, falta investimento, mas isso é gritado sem olhar os números. Se a gente olhar os fatos reais, né, porque os números é bom porque não é ideológico, não tem direita e esquerda em termos de números, ele é objetivo. O Brasil gasta hoje cerca de 6% do PIB em educação. Isso é mais do que o gasto dos países ricos, ou seja, a gente gasta bastante. A média dos países ricos é um gasto de 5% do PIB. O nosso é um gasto de 6% do PIB para estar lá com pior resultado. Em números absolutos, claro, eles são mais ricos, então por pessoa acaba gastando mais. Agora, se a gente comparar com países pobres que gastam menos que o Brasil, nós vamos ver que nós estamos muito abaixo também no resultado. Se você pegar, por exemplo, Cazaquistão, Turquia, Jordânia, Costa Rica, países mais pobres que o Brasil, que gastam menos proporcionalmente, conseguem estar num ranking muito acima do nosso país. Então a pergunta é, como é possível que a gente, gastando esse dinheiro que a gente gasta, esteja lá com resultados terríveis? E a resposta, pessoal, obviamente é desperdício, é a má gestão dos gastos. A gente consegue pegar esse caminhão de dinheiro, botar fogo nele, ele vai todo pelo ralo. Por que é tão ineficiente o gasto no Brasil? São vários fatores aí, não dá para citar todos, mas eu posso listar aqui para vocês. Muita ineficiência na quantidade de escolas. Você tem estados aí com várias escolas, uma do lado da outra, com 30, 40, 50 alunos. Em vez de se unificar, fazer uma escola maior, que seja até muito melhor socialmente para os alunos, para o pessoal não perder o poderzinho, o cargo, não fechar a escola, não ter essa dor de cabeça política, elas são mantidas de forma muito ineficiente, com pouquíssimo aluno. Depois, o Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, tem uma concentração do gasto muito grande no ensino superior, ou seja, a gente torra muita grana com pouco aluno no ensino superior e gasta pouco com o aluno de base, que é aquele que mais precisa ser investido. Somos um dos poucos países do mundo que dá universidade grátis. Nem nos países ricos eles não dão universidade grátis. Eles cobram mensalidade, especialmente de quem tem dinheiro. Aí o governo vai com bolsa para quem não tem dinheiro. Hoje a gente gasta cerca de 12 vezes mais com um aluno no ensino superior do que com uma criança lá no ensino básico. Então é a empregada doméstica, quando ela paga lá a conta de luz, tem 25% de ICMS lá, o imposto estadual embutido, essa empregada doméstica está com seu pouco dinheirinho financiando o governo do estado, que financia universidades como a USP, por exemplo, que educa majoritariamente gente vindo de classe alta.
Ou seja, a empregada financiando o estudo de graça do filho da patroa. É uma aberração típica do Brasil. E por fim, pessoal, o mais importante de tudo é uma ineficiência enorme na quantidade de gente administrativa e burocrática. Na média mundial dos países ricos, você tem 2 professores em sala de aula, né, dando aula, para uma pessoa no back-office, no administrativo. O Brasil é o contrário. O Brasil você tem um cara dando aula e 2 atrás dando suporte, sei lá o quê. Né? Se a gente tirasse todo esse pessoal de suporte e deixasse na média mundial, ou seja, 1 para cada 2 professores, você teria 1.700.000 pessoas a menos que você não precisaria ter em tanta burocracia lá nos escritórios lá dos Ministérios da Educação, nas secretarias, e você ia poder botar mais dinheiro na sala de aula, que é onde interessa. Então essas distorções no Brasil são o que causa o problema. Você tem um grupo de professores heróis realmente, que tem uma pouca remuneração, pouca condição estrutural de ensinar, escolas violentas, um ambiente muito difícil, e você tem uma massa aí de gente administrativa pouco aproveitada, muito professor faltando, muita gente sem comprometimento e com estabilidade de emprego. Ou seja, se o cara der uma aula péssima, se o cara faltar o tempo inteiro com as diversas brechas, não aparece para trabalhar, não está motivado, é quase impossível mandar uma pessoa embora, porque eles têm estabilidade de emprego. Tem casos aí de escola em que vazou vídeo de WhatsApp de professora pelada com aluno, e mesmo assim, anos depois, a mulher ainda não foi mandada embora, nem com esse tipo de caso flagrante aí, não se manda embora professor, ninguém sai, é um absurdo. Hoje, 40% dos professores faltam pelo menos uma vez por semana. No Brasil, a cada 100 aulas, 15 aulas não são dadas, ou seja, 15% por falta de professor, e em média, os professores brasileiros faltam 32 dias letivos por ano. É um absurdo. O Brasil é 32 dias. Para você ter uma base de comparação, a média na Coreia é 1 dia. Então, Brasil, 32, Coreia, 1. Por que será que os nossos professores têm que faltar 32 vezes mais do que o professor coreano? Para resolver o problema, pessoal, é bem complexo, mas algumas medidas são muito importantes. Primeira coisa, parar de fazer nomeação política nos cargos de liderança, né? Preencher lá cota só para agradar o político tal ou agradar a facção tal, colocar os melhores técnicos para gerir o sistema escolar. Depois mudar todas as regras de administração para poder demitir os ruins, premiar os bons, aumentar a eficiência, né? Tudo isso tem que ser feito. E por fim, pessoal, tem uma medida que é muito importante, que já está sendo implantada com muito sucesso no mundo todo, e aqui no Brasil, por causa da grande resistência dos sindicatos, né? Esse palácio aí do atraso que é o nosso sindicato, isso não consegue nem ser discutido, que é a implantação do sistema de voucher. O voucher é extremamente simples. O governo tem uma obrigação junto à educação, obviamente, do nosso povo, e garantir que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade. Mas não necessariamente tem que ser o governo que vai ser o dono da escola, vai pagar salário de professor, vai controlar o material escolar, vai comprar giz para a lousa. Não é o governo que tem que operar a escola. Essa é a ideia do voucher. Então, o que significa? O governo pega o valor que ele gasta mais ou menos por aluno, que é hoje no Brasil cerca de R$900 por mês, ou seja, cada criança no Brasil custa hoje para o governo cerca de R$900 por mês, mais do que o suficiente para pagar uma escola particular. E ele dá um voucher, ou seja, um vale para a família. E essa família coloca a criança na escola particular de sua preferência. Ou seja, o governo paga, as famílias escolhem e as melhores escolas recebem os alunos e crescem. E as escolas ruins perdem os alunos e vão à falência. Esse é o sistema que permite a qualidade subir. Essa lógica não é nada diferente da lógica que foi implantada com sucesso no Bolsa Família. Ou seja, as famílias têm uma certa carência, né? Precisa de remédio, precisa de comida, etc. Mas não é o governo que vai produzir remédio e entregar uma cota lá de Novalgina pro cara. Não é o governo que vai produzir mandioca e entregar lá um saco de farinha para a família carente. O governo vai dar um cheque, que é o Bolsa Família, e a família vai ter a sabedoria de escolher o que é melhor para ela. Mesma coisa com a educação. O governo vai dar um voucher e a família vai escolher a melhor escola. Já é um programa de muito sucesso nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Suécia. Já é um programa de muito sucesso em países como Colômbia. E tem tudo para dar certo no Brasil se a gente implantar os vouchers lado a lado com a escola pública. Ninguém está falando em acabar com a escola pública. A gente está falando em conviver e complementar as vagas entre escola pública e voucher, fazendo eles competirem. Ou seja, fazendo com que o sistema de voucher gere uma pressão na escola pública para ela também melhorar, para não perder os alunos. Foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos, onde hoje já tem mais de 5.000 escolas particulares operando com voucher. E eu vou dar o exemplo aqui da cidade de Nova Orleans, onde lá o governo local emitiu um sistema de voucher com muito sucesso e 2/3 das famílias optaram por aderir. Então hoje 2/3 das crianças de Nova Orleans aderiram ao voucher, vão a escolas particulares pagando com esse vale e os resultados são
muito superiores à escola pública, com um custo praticamente metade. Muito eficiente. Em Chicago, outro lugar dos Estados Unidos, o governo local criou um sistema de voucher voltados mais fortemente para crianças negras e pobres. E a taxa de aprovação em universidades disparou. Nas escolas públicas, eles tinham uma taxa de 35%, e no sistema de vouchers, essas famílias que aderiram, a taxa de aprovação subiu para 98%. Dando um exemplo mais próximo aqui do Brasil, na Colômbia, foi implantado o sistema de vouchers e a repetência anual caiu em 5%. E ao mesmo tempo, a chance do aluno terminar, completar os estudos, aumentou 20%. São apenas alguns casos aí muito promissores que estão aparecendo de todo o mundo e está na hora do Brasil fazer uma discussão séria em que a gente possa valorizar os bons profissionais de educação, que são muitos e são guerreiros, lutando aí contra demônios aí muito fortes, rever todo o processo de educação para ter mais eficiência, premiar os bons, demitir os ruins, poder trabalhar no setor público um pouco mais parecido como as empresas funcionam. E ao mesmo tempo, implantar um sistema de voucher que gere uma competição entre a escola pública e essa escola particular, que a criança possa ir lá e pagar com esse vale do governo, e assim a gente poder finalmente destravar o Brasil, tirar aí desse atoleiro, que hoje a área educacional é a grande pedra que nos impede o desenvolvimento, tanto econômico, quanto social, quanto na participação política e a consciência de todos os cidadãos. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.